E vamos lá, uma coisa interessante. Você tem outros hobbies? Além do. Eu sei que você já teve, um você já teve. Eu vim de outros modelismos, né? Mas Seja entrevistado. porque o modelismo nos últimos anos, nos últimos 15 anos, ele não foi meu hobby, ele foi minha profissão, Sim. né? Então, assim, nos Você últimos tem. anos, Então você tem hobby? então assim, mas assim, eu montava para os outros, eu dou as aulas, né? Eu parei com as encomendas, então assim, não tenho mais esse peso na minha vida. Continuo com as aulas normalmente. Meu hobby, assim, quando eu preciso fugir da loucura, é o ciclismo, né? É a minha forma de manter o corpo são, né? A mente está bem, então a gente tem que treinar um pouco, né? Claro, claro. O ciclismo é um grande hobby que eu tenho na vida. Excelente Só esporte. é excelente. O ciclismo ele me traz muitas coisas. E, assim, uma das grandes lacunas que eu tenho na vida hoje, graças à quarentena, é eu me privar do ciclismo. Eu já não estou em casa, já não faço quarentena, mas quando eu não tenho que trabalhar, eu me mantenho o mínimo exposto possível, né? E uma das coisas que eu deixei de fazer é subir na minha magrela e pedalar por aí. O ciclismo ele traz, além do bem físico, do corpo, do pulmão, ele traz uma paz de espírito, ele traz reflexão. E eu sou um cara assim que eu gosto de pedalar sozinho. Eu não gosto de pedalar em grupo, é no máximo uma, duas pessoas, né? Mas eu gosto muito de pedalar sozinho. Faço viagens de uma cidade para outra sozinho, né? Vou eu, meu foninho de ouvido, vou pensando na vida, vou tendo inspirações, ideias, né? É um momento assim que eu gosto dessa sensação de estar sozinho no mundo, me isolar e passar uns perrengues, e ter que resolver, e ter que escalar uma montanha e não ter ninguém para reclamar. Eu sou meio lobo solitário no ciclismo. Então, pedalar em grupo, essas coisas assim me incomodam, não gosto. Eu gosto muito de jogar videogame, então acho um escape bom da realidade. E é uma coisa também que eu gosto de fazer sozinho, não gosto de jogar online. É um momento que eu tenho ali, eu, meu sofá, minha TV, né? Não gosto, são horas que eu não tenho compromisso com ninguém. Mas o que eu tenho feito nos últimos meses, eu estou resgatando o plástico modelismo como o meu hobby. Um dos motivos que me fez, por exemplo, parar com as encomendas foi o mesmo motivo que me fez parar de competir. Eu já estou há alguns anos sem participar de competições de plástico modelismo. É porque essas coisas estavam me tirando o prazer do hobby. Eu sou muito a favor de competição. Às vezes a gente fala com modelista, alguns modelistas são contra, tem outros que vão em todos os eventos, atrás de todas as medalhas, mas aí eles falam, não, mas o importante é rever os amigos, o importante é participar, o importante é o cacete, eu quero ganhar medalha, velho. Eu quero ir lá, né, de forma saudável, nunca briguei com o juiz, nunca discuti com ninguém, né, mas eu sempre usei as competições para o autoengrandecimento e incentivo meus alunos. Então, assim, meus alunos, eu treino eles e incentivo eles a participar de competição. Em competição, acontece aquilo que eu chamo de afinar o sangue, você fica mais apurado, assim, você começa a pegar umas coisas, umas inspirações, começa a entender algumas coisas que vem através da competição. A montagem de encomenda e as competições estavam me tirando o prazer do modelismo. Tá? Então, há anos eu venho praticando plástico modelismo sem prazer. Vou praticando plástico modelismo. Quando é encomenda, a gente tem prazo, a gente tem cliente para agradar, a gente tem um monte de fatores, né? Não tem aquela possibilidade de cansei, encosta, começa outra coisa, deu merda, joga fora, vamos começar um novo. Então tem aquela obrigatoriedade, né?
e tem aquele lance, assim, eu preciso entregar para pagar a conta de luz, para pagar o mercado. Então, tinha esse peso, né, na mão. Vira uma profissão, sabe? É a profissão mais legal do mundo? Talvez seja, mas é uma profissão com prazo, com cliente, com problema para resolver. E você não monta com o mesmo prazer, você tem que fazer coisas que podem não te agradar. Você gosta de aviação de Segunda Guerra, aparece aviação comercial moderna, aparece militaria, aparece um monte de coisa que às vezes não é assim, você montaria se fosse da sua iniciativa. E quando eu montava para mim, eu tinha uns momentos assim, agora eu vou ficar um tempo aqui, vou montar um kit para mim, para competir, para levar nos eventos, para levar nas reuniões de amigos. Também gerava esse estresse, porque tinha, eu tenho que montar para competir, tem que ficar bom, tem que ser o quê. Então, na folga das montagens, eu gerava um estresse para mim. Então, o que eu tenho feito nos últimos anos, quando eu parei de competir e quando eu resolvi não pegar mais encomenda, eu estou voltando, eu estou reaprendendo a me divertir com o modelismo. Então, ainda tenho minhas obrigações profissionais, porque eu ainda dou aula. E eu gosto muito de dar aula, e eu me esforço todo dia para não parar de dar aula, porque dar aula é muito legal, muito legal. As aulas do YouTube, elas dão trabalho, elas cansam, mas é muito legal, eu gosto muito de ensinar as pessoas e ver a evolução das pessoas. Mas agora, quando eu estou montando o kit, eu estou montando o kit para mim, alguma coisa que eu gosto, alguma coisa que eu queira, alguma coisa que eu tenho vontade. Até o kit que eu estou montando lá na live, eu baixei ali do armário, um kit que fala assim, talvez seja a hora, eu vou deixar o pessoal escolher, mas um desses 3 tem que sair. E eram kits meus da minha coleção, e estava na minha coleção, porque eu tenho intenções de montar. Minha coleção está bastante apurada, bastante refinada, ela não tem mais tranqueira, coisa de promoção, coisa que eu comprei que estava barato. Não, minha coleção só tem coisas que eu, de fato, irei fazer um dia, né? Então, o meu hobby está voltando a ser o plástico modelismo. Passo hoje muito tempo do meu tempo livre aqui na minha bancadinha, coisa que eu fazia pouco, né? Porque eu tinha que ficar muito tempo dando aula, montando encomenda, aí vinha no tempo livre e ia fazer outras coisas. Agora eu fico aqui dando aula, acaba a aula, continuo aqui montando kit. Então eu estou resgatando o prazer do modelismo na minha vida. Bacana, aproveitando esse gancho que você deu aí, você iniciou lá no seu canal uma série de videoaulas praticamente completas, né? Que motivo que te levou a fazer isso? Qual que foi o que te moveu para não? Agora eu vou fazer aqui um negócio gratuito aqui para a galera aqui. Sejam felizes. Cara, uma coisa que eu odeio na minha vida, assim, que eu me detesto por fazer, é ser um youtuber. Eu odeio ser youtuber. Eu odeio os youtubers. Você é youtuber, eu te odeio. Eu sou um cara reservado, eu sou um cara tímido, então assim, tudo que a gente faz para se expor, para dar a cara assim, tão amplamente, é uma coisa que me tira um pouco do conforto, né? Mas a gente se acostuma a sair do conforto. O YouTube nasceu na minha vida num momento de dificuldade, né? Um momento que, justamente num momento em que eu fui retirado completamente da minha zona de conforto. Eu tinha, até 2014, eu tinha não uma oficina, mas eu tinha 2 oficinas dentro de lojas de modelismo para dar aula. Então, assim, eu tinha clientela, eu estava no lugar certo, eu tinha uma estrutura cedida por outra loja, então, assim, o que a gente pagava de custo, de aluguel, nem se compara de ter um imóvel, uma coisa assim. Então, assim, eu vivia o paraíso do modelista profissional, na Original e numa outra loja que tinha aqui em São Paulo que se chamava Sebre. A gente foi despejado da Original, não pela loja em si, mas pelo proprietário do imóvel, pediu o imóvel de volta, um rolo, uma confusão, a gente perdeu a oficina da Original e eu fiquei só com uma oficina da Sebre. Quando eu fui para essa oficina da Sebre em definitivo, todo dia bater ponto lá,
quando ela virou meu ponto definitivo, eu já sabia que ela tinha um ponto final, porque a loja já estava em crise, o dono, o proprietário já tinha falecido, então já estava uma briga quem que ia tocar a loja, ninguém queria tocar a loja tinha dívida, não sei o quê. Então, assim, foi um período que eu fiquei uns 3 ou 4 meses só, a gente sabia que tinha fim. Os funcionários estavam meio chateados, tá? Então, assim, de que eu tinha 2 oficinas dentro de lojas boas, a Sebring era uma loja muito, muito confortável, uma loja muito legal de ir também. De 2 lojas eu não tinha nenhuma mais, eu ia ter que ir para minha casa, não ia ter mais onde atender meus clientes. Foi a época que eu reinventei meu curso, que eu comecei a ir na casa das pessoas da aula, comecei a atender algumas pessoas na minha casa, e era complicado, porque em 2014 ainda, eu morava com os meus pais, e meu irmão morava em casa, né? Então eu dividia um quarto com ele, então como que eu vou abrir gente para entrar na minha casa, meu irmão lá, sabe? Foi um momento de reinvenção, meu. Foi um momento como esse, um momento de crise, mas uma característica que eu sempre tive, assim, às vezes você sentar e chorar porque você está em crise, já que caiu a casa, vamos desenvolver alguma coisa. Então, eu comecei o canal efetivamente já nesse período da Sebring, nesses meses que eu sabia que ia acabar, foi onde eu gravei os meus primeiros vídeos. Então, minha primeira vinheta, dá para ver que eu estou lá na sala ainda, meus primeiros vídeos, meu vídeo de wash, meu vídeo de pintura de figura, foram feitos lá ainda. Então, esse é um lugar que eu sabia que tinha um fim. Então, eu comecei a fazer os vídeos para me promover, porque eu já não ia ter mais, eu ia ter que viver de modelismo, mas eu não ia estar mais embaixo da asa de nenhuma loja. Então, eu ia ter que me expor, as pessoas que não me conheciam iam ter que me conhecer. Foi assim que começou o YouTube. De uns anos... Ainda bem. Então, ainda bem, ainda bem. A gente tem que sair da zona de conforto, né? Estava bem, aí começou uma crise, a gente resolveu se reinventar na crise. Não, digo, ainda bem que você fez isso, foi pro YouTube. Então, mas Poxa, foi legal. Foi por necessidade, né? Foi por necessidade, mas me deu um feedback muito grande, abriu muitas portas, me trouxe bastante visibilidade, mas por motivos diversos, que incluem a situação que a gente vive no país hoje, viver de modelismo está cada vez mais difícil. Ano após ano está muito difícil, muito difícil. Então, assim, o modelismo ele era um plano B na minha vida. Então, até mais ou menos nessa época, 2013, 2014, eu tinha outras profissões e o modelismo. Então, eu tinha lá, eu trabalhava no escritório de manhã, fazendo umas coisas tudo aí, no meio da tarde para a noite, eu ia para alguma oficina e dava minhas aulas. Então, o modelismo era sempre o plano B. Aí os planos A começaram a dar errado na minha vida, a empresa que eu tinha não deu certo, o negócio que eu tinha com um sócio meu também não deu certo, o plano B foi virando o plano A. Então, por um período da minha vida, eu vivi só de modelismo. Mas foi ficando muito difícil, sabe? A gente não recebe a valorização devida, a valorização monetária mesmo. O reconhecimento a gente recebe, sabe? Mas é muito difícil se sustentar, manter uma casa. Foi dando muito certo, então, enquanto eu estava naquela vidinha, morando com o pai, né, menos preocupação, menos boleto para pagar, mas você vai querendo sair dessa vida, né, querendo casar, querendo dar o passo adiante. De alguns anos eu venho arquitetando a minha saída do modelismo, pelo menos a saída assim, o modelismo voltar a ser o plano B, que a gente entra, no nível que a gente entra, a gente não consegue sair mais, eu não quero sair mais, né? Então, eu venho programando a minha saída massiva e voltar a ser só um professor, dar uma aula à noite, alguma coisa assim, já há uns 2 anos, que foi quando surgiu o projeto do café que eu tenho hoje, mas eu sempre tinha essa sensação assim, de
de querer deixar alguma coisa. Tá? Uma coisa que eu detesto fazer é produzir vídeo para o YouTube. Detesto fazer, detesto editar vídeo. Eu não tenho máquina suficiente. Eu até entendo de edição dos vídeos, eu tenho um pessoal que me ajudou, mas eu não tenho máquina, não tenho paciência. Aí você começa a renderizar o vídeo e trava no meio. Uma coisa que sempre me enervou. Você vai fazer um vídeo de 1 hora, você precisa coletar 20 horas de filme, sabe? É uma coisa que não era a minha vocação. Eu fiz bastante, tem acho que uns 60 vídeos no canal, né? Fiz meio que forçado, fiz meio que goela abaixo, porque tinha que fazer, e passando perrengue, desenvolvendo, né? Desenvolvi um protocolo de renderização para fazer filme em Ultra HD, em Full HD em computador ruim, que eu passei para um amigo meu de edição de vídeo, o cara falou, cara, isso aqui é brilhante, cara, isso aqui, como ninguém pensou nisso aqui? Não, eu fiz, eu sou engenheiro, eu vejo, eu transformo problema em solução. Eu desenvolvi um jeito de pegar um computador velho, como esse que eu estou usando nesse momento, fazer um filme em Full HD. Se você tenta fazer direto, o computador explode, morre, abre a porta de casa e vai embora, né? Nossa, ele desenvolveu um jeito de fazer o computador, além da edição, que é chatíssima para mim, detesto ficar me vendo na TV, ficar ouvindo minha voz, puta que bosta, não quero ficar ouvindo as merdas que eu falo. Então, sempre me desmotivou. Então, eu produzi menos vídeos do que eu poderia produzir por falta de paciência e falta de técnica. Talvez se eu tivesse alguém que, se eu filmasse, entregasse o vídeo para alguém, essa pessoa editasse e soltasse, talvez eu tivesse o dobro, talvez eu tivesse tipo de vídeo, né? Teve muito kit, por exemplo, que eu filmei toda a monta do vídeo, eu desencanei, ocupar meus HD, preciso guardar alguma coisa, joga isso de fora, não vai estar. Eu tenho muito material que se perdeu aí no universo. Por essa questão não tem vocação, esse cara, esse produtor, né? Minha vocação é montar kit e ensinar para os outros. Mas eu tinha no meu que ganhou o Best of Show, tinha no meu que está cotado em várias categorias, e é meu orgulho. Meu orgulho são os meus alunos, o resultado dos meus alunos, não são nem os meus kits. Meus kits eu acho eles bem meia boca, para falar a verdade. O meu grande legado é meus alunos. Então eu confio muito no sistema que eu quero. Você assistiu, que você está assistindo, né? O que está no YouTube diferencia muito pouco daquilo que eu pratico. E eu queria deixar isso, porque se eu tiver que parar de dar aula, se eu tiver que virar empresário fora do modelismo, eu não queria que essas coisas se perdessem. Então eu tinha isso na cabeça, eu vou produzir vídeo, eu vou pegar um kit, vou fazer passo a passo, eu vou fazer 50 vídeos no YouTube. Mas toda vez que eu lembrava o que era fazer, me desmotivar. Não tem estrutura, não tem edição, né? Então, se você vai fazer 1 hora de filme, você tem que gravar 20 horas, então você perdeu 20 horas gravando, mais 30 horas editando. Então, você foi embora um mês pra você fazer um vídeo. Né? Então, isso me frustrava muito, que todo minuto que eu passo na frente do computador editando um vídeo é um minuto que eu deixei de montar um kit, dar uma aula, fazer alguma coisa. Por isso que eu valorizo muito os comunicadores do YouTube, né? Pessoas que dedicam em todas as áreas, não só a nossa, mas pessoas que, a grande maioria das pessoas não estão ganhando dinheiro nenhum, estão ganhando muito pouco. A quantidade de dinheiro que eu ganhei no YouTube até hoje eu não consigo sacar, porque não dá volume. Tem um volume lá para sacar, o YouTube não me deixa. O YouTube fala assim, você tem isso aqui de grana. Eu me dá. Não, você não pode, você não tem grana para sacar. Então não tem, se eu tenho dinheiro que eu não posso usar, eu não tenho. Então. Eu nem cheguei nas 5.000 horas, eu passei das 500 agora. Então assim, todo mundo... Eu valorizo todo mundo que está lá. Então, eu valorizo muito o Tom, por exemplo. Do canal do Tom, é um cara que se dedica a produzir conteúdo, assim, né? Não concordo com tudo que ele posta, mas eu acho muito legal dele estar postando, eu acho muito legal, eu acho
né? Eu tinha essa ideia. Aí, já prevendo que ia ter que passar um tempo em casa, eu fiz uma promessa para mim mesmo, né? Que eu sou um cara muito produtivo, assim, né? Até a minha mulher que é de Aracaju, ela fala comigo que eu sou muito paulista, não consigo ficar um dia sem trabalhar, não consigo tirar férias. Eu tiro férias e fico pensando no trabalho. Né? Eu sou um cara. Quando eu percebi que eu ia ter que ficar um tempo de quarentena, né? E foram bastante dias, foram 33 dias presos dentro de casa, saindo para apenas o essencial. Uma coisa que eu falei, pronto, eu vou ter tempo para montar meus kits. Cara. O que fazer eu vou ter. Abri o armário aqui, tem 60 kits para fazer, dá para fazer numa quarentena. Fiz um kit. Eu falei assim, eu vou ser produtivo, eu vou fazer alguma coisa, porque para manter a rotina, para manter o horário de acordar, para manter o horário de almoçar, para ter pressão, né? Eu não sou uma pessoa que foge da pressão. Pelo contrário, eu acho assim, que a pressão é o que me mantém funcionando. Se ninguém me pressionar, eu fico sempre largado no sofá. Um pessoal fazendo live, já antes mesmo da quarentena pegar, mesmo já tinha um pessoal em casa, né, fazendo coisas de casa, fazendo apresentações de casa. Aí eu falei assim, eu juntei uma coisa a outra. Eu falei, bom, então eu vou aproveitar esse tempo que eu vou ficar em casa e vou finalmente passar meu curso de modelismo para o YouTube para a posteridade. Então, o que eu queria deixar meu legado para a posteridade, deixar a chance de todo mundo para o dia que eu tiver que sair do hobby, tiver que parar da aula, ou se eu morrer de Covid, se eu morrer atropelado de bike, se acontecer alguma coisa, o que eu criei, que é o que eu acho de relevante de fato, que é esse jeito de ensinar as pessoas a virarem modelistas com sucesso, obter sucesso, manter isso para a posteridade. Então, eu juntei uma coisa na outra, mas aí eu pensei, putz, eu não vou ficar editando vídeo, não vou gastar uma quarentena editando vídeo, brigando com o meu computador, lotando o meu HD, tendo que ficar limpando a memória do celular. Não, eu vou na moda da galera, vou fazer ao vivo, né? Eu me senti confortável, porque não era uma coisa que eu inventei agora, né? Nem aula online, assim, né? Então, assim, o Skype é uma coisa que eu já uso, já tem bastante tempo para dar aula. Então, assim, eu me senti bem confortável, tinha tempo, né? Dava para abrir vídeo todo dia. Então, eu falei, eu vou fazer o que eu sei fazer, dar aula e dar aula ao vivo. Não vai ter edição, não vai ter preparação, vai ser sustentação oral aqui e o conhecimento de anos. Assim, não é começou agora, é 15 anos fazendo isso, vamos pôr os 15 anos aqui agora. Por isso que saiu. Então, assim, foi muito libertador para mim fazer um vídeo sem produção, sem edição, sem se preocupar com qualidade, a qualidade do vídeo em si. Se preocupar com a qualidade do conteúdo e com a resposta, o feedback e tentar chegar onde as pessoas precisavam ser tocadas dentro do modelismo. Foi muito libertador, eu gostei demais. Agora eu tenho menos vergonha de dizer que sou youtuber, tenho menos ódio por ser youtuber, porque o YouTube passou a ser uma coisa mais fácil, basta ter meu tempo. Com certeza eu gostei de fazer, gostei do resultado, né? Estou fazendo mais, então mesmo não estando mais em confinamento, mas eu ainda passo muito tempo em casa. As pessoas estão em casa e com razão, as pessoas devem estar em casa. Eu que estou errado, não as pessoas, mas eu vou tentar continuar mesmo quando passar a quarentena, porque eu achei um espaço aí, achei uma lacuna, achei uma carência. Bacana. E é uma coisa que você não perguntou. Eu vejo, por exemplo, ótimos modelistas no Brasil preocupados em fazer conteúdos em inglês. Uma vez eu segui um cara, eu achava super legal o cara no Instagram, eu descobri que o cara era de Santo André. Você entendeu? Qual que é o problema disso? Eu mesmo já produzi conteúdo em inglês. Já produzi, principalmente para Instagram. O que eu senti é o seguinte, material em inglês já tem bastante, não faz diferença. O que a gente precisa é treinar as pessoas aqui, entendeu? Fazer um material em inglês para ajudar alguém que está na Europa, que está nos Estados Unidos, não precisa, está cheio, e eles estão
eles estão bem nutridos de informação, de lojas, de materiais, de grupos. Quem está precisando de ajuda é o modelista aqui, é o meu vizinho, é você, é o cara do interior, é o cara que está com dificuldade, é o cara que não sabe inglês num nível legal para pegar o material gringo e desenrolar, entendeu? Então, há alguns anos, já acho que desde 2015, 2016, eu parei de criar conteúdo em inglês. O cara é gringo e quer assim, página, vai ter que usar o tradutor do Instagram. Tá? Não mudou em nada, assim, os seguidores de fora continuam vindo, continuam interagindo, porque a internet é inteligente, ela liga essas pessoas e já liga na língua certa, né? E eu vejo um certo desperdício, eu vejo assim, bons caras do modelismo. Acredito que você deve ter alguém aí das figuras de jogos também, que o cara se preocupe em gerar conteúdo para fora. Para fora não precisa de conteúdo, quem precisa de conteúdo é nós aqui, somos nós. Então, essa forma de live muito genuína, muito espontânea e muito rápida, feedback na hora, né? Para as pessoas que precisam, para os nossos colegas aqui, né? As pessoas que precisam começar a montar kit aqui. Então, fazer o curso de modelismo não para o espanhol, para o inglês, para o americano. Fazer um curso de modelismo para o brasileiro montar kit é muito importante. É uma coisa assim que é meu foco já faz bastante tempo. E o curioso é que quando eu desenvolvi este foco de desenvolver o plástico para o brasileiro, foi quando eu atraí mais estrangeiros. Tinha seguidores espanhóis e seguidores portugueses. Então, concordo com isso daí mesmo que você falou aí. A gente tem que já tem tão pouco conteúdo sobre todos os hobbies no Brasil. Ainda o cara vai fazer em inglês. Talvez a ideia do cara é tentar ter mais visualização e ganhar um pouco mais de grana, mas será que isso completa? Será que isso é tão bom assim? Ah, mas isso daí... eu já vivi minha fase de caçador de likes, né? Eu não vivo mais, eu acho que a gente tem que viver a satisfação própria. Foi muito importante para desvencilhar dessas coisas todas, foi parar de tentar ganhar dinheiro com a mídia, né? Mas porque não dá, então, assim, no ramo que a gente está tratando, no país que nós estamos tratando, nós não temos fluxo de pessoas o suficiente para a gente gerar um impacto ao ponto de um anunciante ou até mesmo os próprios anúncios de YouTube e Facebook render alguma coisa para a gente que faça a gente sobreviver com um mínimo de conforto. Então, o que a gente tem que fazer é fazer pelo amor à arte e para ajudar os colegas. E os resultados vêm de forma indireta. Tem gente que apoia o blog pelas campanhas de apoio, tem gente que manda coisa, tem gente que paga a aula, o cara assiste as aulas no YouTube, entra em contato e fala, eu quero fazer uma aula, eu quero pagar, quero ter esse contato direto. Então, assim, o indireto funcionou muito melhor, assim. Então, eu tenho uma linha de comunicação com os clientes, o retorno é muito maior do que tentar se transformar num clickbait, assim, né? Fica uma coisa meio vazia, né? Fica uma coisa... O cara de Santo André postando coisa em inglês, posta coisa em português, cara. Nada contra, né? Mas sabe o que eu percebo, Chiquito? Também no board game teve uma época de um ou outro querer fazer em inglês. Eles têm tanto material lá em inglês que eles não tá muito aí, não. Não representa. Agora, de repente o cara tem mais visualização em português com o público aqui do Brasil ou de Portugal também, né? Eu aprendi isso não no curso de marketing que eu fiz numa das empresas que eu tinha. Era um curso muito, muito legal que a gente fez com uma proposta diferente que falava tem duas formas de você ver o público que te segue numa rede social. Você pode fazer uma página, ou você pode ter 600 seguidores na sua página, mas são 600 clientes, são 600 pessoas que gastam dinheiro com você. Você consegue ter uma linha de comunicação
clara e ampla conceição. Aí você tem que escolher. Não que um seja certo ou um seja errado. Para algumas coisas, um método dá certo, para outro. O modelismo, para mim, é claramente uma questão de você ter poucos seguidores, porque não tem muito. Não adianta querer ter 1 milhão de seguidores modelistas no Brasil, porque não tem 1 milhão de modelistas. Né? Mesmo que eu fizesse um material que agradasse todos os modelistas do Brasil, e a gente sabe que a gente não consegue agradar todo mundo, e há muito tempo eu parei de tentar agradar todo mundo. Se tivesse 1 milhão de seguidores, eu ia ter no máximo 200 mil, 150 mil, tá? Aquelas pessoas que realmente... Mas não tem. A gente tem... a gente está falando de um universo que não chega em 100 mil pessoas. Entendeu? Então não adianta você querer ser popular, querer juntar like, né? O próprio Instagram, de uns anos para cá, ele vem podando um pouco esse tipo de política, né? Você já não sabe mais quantos likes tem, quem segue, quem não sei o quê. Uma coisa legal, assim, uma coisa que eu achei até produtiva da parte deles. Eu penso no modelismo, no board game, se tratando de Brasil, é muito mais válido você ter poucos seguidores, mas você ter uma comunicação com essas pessoas e você tocar de fato essas pessoas. E a carência está aqui, não está no americano, no inglês, no espanhol, no Japão. Né? Qual a nossa petulância de querer ensinar modelismo para o japonês? O grande berço do modelismo. A gente vai querer ensinar técnica de pintura metálica e não metálica, de azimuth, de não sei o quê, de pré-shade, um espanhol, que é o berço dessa arte nova. Então, é petulante da nossa parte. Tá? E eu digo, essa forma de querer colocar os brasileiros, ensinar um jeito viável, um jeito brasileiro de montar kits no Brasil, foi o jeito que eu mais toquei gente de fora, entendeu? Porque aí as pessoas começam a ver autenticidade no influência, tá? E a autenticidade é uma coisa que faz sucesso, tá? Não basta você ter foto de bunda no Instagram. Foto de bunda dá muito like, você botar uma bunda bonita no Instagram, tá? Mas você só vai ser mais uma bunda em meio a tantas bundas, né? Você perde a chance de ser relevante para alguém, de tocar de fato a vida de alguém que pode estar mais próximo de você do que você imagina. Perfeito. Chiquito, você tá aí com o helicóptero aí que você tá fazendo? Ele tá lá na vitrine. Ah, malandro. Eu meio que já acabei ele, né? Ele estava oficialmente terminado, mas eu estava limpando meu armário e achei 2 peças dele que eu preciso colar. Você tem alguma coisa aí? Os próximos segundos aí, vocês estão vendo aí a imagem do material que ele fez aqui nesse período aí que ele ficou de isolamento. Eu já venho acompanhando, é um helicóptero de cor escura, pretão, parece. Uhum. Ficou muito top. Vocês não têm noção. Mas não, vocês estão tendo noção, vocês estão vendo aí agora, né? Aqui na quarentena eu só fiz esse e as aulas, né? As aulas. Sim. Né? Foram mais de 50 horas de aula, dava para ter feito um kit, mas eu preferi dar aula. Sim, um montão. Falta assistir ainda algumas ainda. Vamos lá. Você falou que você parou com esse negócio aí de trabalhar por comissão, né? Uhum. Um dos problemas que a gente tem em comissão que comigo, assim, e eu acredito que com tudo no Brasil, é essa cultura da falta de valorização para esse tipo de arte, né? Não só para esse tipo de arte de miniaturas, mas também para qualquer tipo de artesanato aqui, né? Qualquer tipo de manufatura artística é muito difícil de dar valor. Isso é um problema de 2 vias, né? Isso vem da falta de contato que o brasileiro tem com a cultura em si, né?
E também esbarra na questão do nosso poder aquisitivo, né? O nosso dinheiro ele vale um pouco menos do que outros dinheiros, né? Uma coisa que a gente já comentou aqui. Então, isso reflete no quanto as pessoas estão dispostas a gastar naquilo que não é crucialmente essencial. São poucos os mecenas na nossa arte, né? E também há um erro de perspectiva quando as pessoas veem o nosso trabalho, né? Quando eu comecei, um dos meus mestres, ele me falou uma coisa, ele me deu um conselho que eu vou compartilhar aqui. Ele falou assim, você vai começar a montar sob encomenda, comece a cobrar caro. Cobre caro. Se você der um preço e achar que está caro, cobre esse preço. Porque se você começar a cobrar caro, você corre um risco de ter pouco trabalho. Tá? Você precisa confiar no que você faz. Mas se você cobrar caro, você espanta o chato e você só vai ter embaixo da sua asa as pessoas que de fato valorizam o seu trabalho. Exatamente. Tá? É um conselho revelador, porque quando a gente está no início, a gente faz uns preços camaradas, a gente quer fidelizar cliente, mas se você colocar na ponta do lápis, né? E eu fiz isso algumas vezes, principalmente por ser engenheiro e gostar um pouco de número também, você acaba percebendo que você monta um kit que cobra R$300, R$500, na verdade você trabalhou pro cara, né? Esse cara, você deu dinheiro para, porque aí você começa a dimensionar o real tamanho da situação, tá? Esse conselho que esse professor me deu é muito válido, né? Eu criei toda uma sistemática para fazer preço, justamente para precificar caro todo mundo, assim, para ninguém ficar com mais caro que o outro, né? Todo mundo recebe o mesmo preço caro igual. Mas para as pessoas entenderem o que eu estou dizendo, 2 exemplos que aconteceram mais de uma vez, que assim, era o comum de acontecer. Um cara me procurou no WhatsApp, queria fazer um avião de Primeira Guerra, um bombardeiro da Primeira Guerra, que já é uma coisa assim difícil de fazer. Putz. O cara super empolgado, e era para quem entende, para quem gosta, era um Gotha alemão. Tá? Um avião complicado, um kit não muito bom, né? Um trabalho difícil, um trabalho que ia ser bastante complexo. Mas o cara estava empolgado, eu quero essa pintura, você faz fácil, não sei o quê. Quanto que você cobra? Eu falei, vou fazer um orçamento, né? Eu tenho um sistema para fazer orçamento, para dar um valor, aí eu te passo esse orçamento e esse valor. Ele é um trabalho muito complexo, assim, eu lembro de ter cobrado do cara algo em torno de uns R$2.000 para fazer o kit do cara. O cara ficou maluco, falei, pô, mas eu paguei R$200 no kit, você cobra R$2.000. Aí existe uma resposta que não tem contra-argumentação. Não tem contra-argumentação. Que o negócio é o seguinte, né? Você pode apelar, não, porque eu sei fazer, é o valor do trabalho, é o valor da arte. Mesmo assim, as pessoas vão refutar. Sim. Mas existe uma justificativa que não tem contra-argumentação. Eu falei para esse cara o seguinte, esse trabalho aqui, 2.000 horas, dá algo em torno, vamos arredondar, dá em torno de 200 horas de trabalho. 200 horas é um kit bem pesado, né? 200 horas trabalhada, meu. A hora que a gente está chacoalhando tinta, que a gente está na bancada, mas não está mexendo no kit, a gente não conta. A gente conta os horários que a gente está, de fato, mexendo no kit. Certo. Vamos supor, vamos reduzir, um kit de 100 horas, tá?
100 horas, um dia tem 24 horas, então, tecnicamente, em 4 dias, você monta um kit. Quem que é o ser humano que trabalha 24 horas por dia, né? Então, você é produtivo em 6, 8 horas por dia, 10 no máximo. Então, se você produz 10 horas por dia, você foi bem umas 6 horas, as outras 4 horas você produziu uma merda, né? Ninguém é produtivo por 10 horas, né? Se você for usar a regra da CLT, é 44 horas por semana que você trabalha, né? Então, um kit de 100 horas, trabalhando bonitinho, com os intervalos, com o almoço, com eu dormindo, com eu indo para a escola, eu indo para o trabalho, fazendo não sei o quê. Um kit de 100 horas é um mês, talvez 2, de trabalho. Então, é um mês que eu estou trabalhando para você. Um mês trabalhando, montando seu kit. Seu kit vai ter que pagar 90 refeições, o aluguel, minha conta de luz, minha conta de telefone, porque o seu kit vai ser meu empregador durante esse mês. Então, o seu kit tem que me pagar todas as despesas. Se eu vou trabalhar um mês para o seu kit e ele não vai pagar minhas despesas, eu prefiro não trabalhar para o seu kit. Perfeito. Não tem como contra-argumentar isso. Tá? Você fala, não, porque é a qualidade do meu trabalho, meu talento, meu nome, minha assinatura, as pessoas estão cagando para isso, as pessoas querem saber. Você vai falar assim, eu vou trabalhar um mês para você, você vai ser meu patrão por um mês, você tem que sustentar meu estilo de vida durante um mês. Se você não quer, eu não vou pegar seu serviço. Eu Tá? vou fazer outra coisa para Vou ganhar fazer esse dinheiro. não, se eu não vou ganhar dinheiro para trabalhar seu kit, eu prefiro não ganhar dinheiro jogando videogame, montando meus kits, andando de bike. Exatamente. Né? Sim. Aí você toca nesse calo das pessoas, aí as pessoas se mancam, essa tem questão, né? Então, assim, as coisas são caras, não porque a gente mentira, as coisas têm que ser caras, né? As Claro. coisas têm que ser caras, Claro. né? Por mais que você monte um kit por semana, durante uma semana, teu kit vai ser um empregador. Quanto que custa uma semana da sua vida? Né? Quanto que custa 21 refeições, né? Que é café da manhã, almoço e janta por 7 dias. Mais 7 dias de aluguel, de conta de luz, do seu material, do seu know-how, do seu conhecimento. Né? Esse é o argumento, pode usar ele. Eu deixo. Excelente. E o cara tem que tomar cuidado, senão ele faz trabalho escravo, ganha menos de R$1 por hora. Exato. Quem que trabalha? Não, nem a pau, né? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, como você já falou, você vem dando bastante cursos, né? Presencial e também online, né? Sim. Suas aulas, né? E você já fez workshop? Já fiz alguns. Fez alguns. De aerografia, de uso de tinta buco, né? Que é o pessoal mais procura, né? Já fiz bastante workshop na minha vida já dei aula em escola, já dei aula para criança. Olha que bacana. Já tivemos um projeto de plastimodelismo como extracurricular em colégio. Você já fez algum trabalho voluntário, assim, nesse sentido? Em escola pública carente, por exemplo? Eu fiz um projeto para carregar esses cursos que eu fiz numa escola particular para uma escola pública. O problema é que juntou dois problemas e o principal deles é assim, falta de apoio, né? Você fazer um curso numa escola pública, invariavelmente você vai ter que pôr um kit na mão de cada criança, né? Plastimodelismo, ele é um hobby individual, não adianta você chegar com um kit para 10 crianças, vamos montar esse kit. Tá? Né? E esse projeto não foi executado por falta de apoio, né? As pessoas que na época envolvidas em importar kit, eles viram interesse em
fazer na escola particular. Não surtiu exatamente o efeito que gostaríamos, né? Mesmo na escola particular, eu fui voluntário, né? O meu serviço não foi cobrado da escola, né? Que a gente fez justamente no intuito de tentar pescar alguns modelistas jovens ainda, né? Pegar crianças hoje do mesmo jeito que nós éramos pegos, né? Eu dei aula para crianças de 8ª série, 1º e 2º ano, né? Nessa época eu já montava muito kit, já fugia da escola para ir ver kit para montar, né? Então a ideia era tentar pegar essas crianças aí. Na escola particular não deu muito certo, e por falta de apoio, por falta de iniciativa, assim, a gente não conseguiu executar nas escolas públicas, não houve um interesse em escolas públicas. Tá? Hoje existe uma resposta macro em relação a isso, porque que não deu certo, né? Na época a gente alegou que era um problema com os jovens, com desinteresse. O colégio que a gente fez, agora ele me fugiu o nome, mas é um colégio muito tradicional ali na Lapa, aqui na região oeste de São Paulo. O diretor da escola, que também era professor de educação física, ele era um cara motivado assim, por modelismo, um cara que via muito... Ele enxergava esses benefícios que a gente discutiu aqui no hobby. E uma forma de ele incentivar os alunos a frequentarem as aulas que eram extracurricular, eram depois do horário letivo, ele incluiu as aulas de prática de modelismo num sistema que o colégio tinha de acúmulos de horas no extracurricular para as crianças terem uma melhora na nota. O que a gente percebeu é que quase todas as crianças, 98% das crianças que participaram do curso única e exclusivamente porque queriam essas horas extras de extracurricular. Então não houve um interesse, assim, um desprendimento, eu gostei do modelismo, quero aprender a fazer isso. Não estavam lá porque precisavam de nota, estavam com medo da recuperação, ou aqueles casos mais tristes de crianças que os pais largam na escola, então tudo que tem que extracurricular tem que fazer porque não tem outra coisa para fazer. Então, assim, foi daquele universo de amostras que a gente teve, que foram, se eu não me engano, uns 90 alunos, a gente conseguiu salvar um modelista. Um rapaz só me segue, de vez em quando ele vem falar comigo, ele me encontrou no evento, falou, cara, você foi no meu colégio, me dá aula, eu comecei lá. Então, assim, não surtiu um efeito que nós gostaríamos. Hoje eu olho para trás, eu vejo que não foi um problema da iniciativa nem dos alunos. É uma coisa que acontece em nível mundial, que é o fato de modelismo não ser mais uma atividade para jovens. As próprias marcas desistiram de incentivar jovens. Os jovens a concorrência é grande, né? A infância acaba muito rápido, né? Antigamente, com 17, 18 anos, era molecão, então se montar kit era normal, entendeu? Jogar bola, jogar futebol de botão, né? Hoje a infância acaba muito rápido, a indústria de brinquedo reflete muito isso, né? A indústria de brinquedo tem uma janela muito curta para vender brinquedos para as crianças hoje, o modelismo reflete isso, né? Parece que a gente voltou ao final da Idade Média ali na Revolução Industrial, né? Talvez. Mas ali era um contexto diferente, né? Não tinha infância porque as crianças tinham que trabalhar, né? Hoje as crianças se sexualizam demais, né? Se adultilizam demais. Mas eu não vou discutir isso porque eu não tenho nem gabarito para discutir isso. Mas a questão é que o que a gente sabe é que o hobby ele é para jovens adultos em diante, né?
Então a indústria se movimenta, se faz lançamentos cada vez mais voltado para aquele adulto pós-vida acadêmica. Né? E é de fato as pessoas, a grande maioria das pessoas que eu atendo, né? A grande parte dos meus alunos são pessoas que estão mais ou menos nessa idade de entre 25 e 30 anos, um pouco mais, um pouco menos, tem os mais senhores, mas são outros contextos. Pessoas que tiveram contato com algum nível de modelismo lá no final dos 80 e início dos 90, quando o modelismo, né, ele era uma coisa mais universal. Eu mesmo cheguei a comprar kit em supermercado. Puxa vida. Né, era uma coisa assim, era um brinquedo. Nas lojas de brinquedo tinham kits, né? Depois teve um momento posterior que voltou a ter. E justamente são pessoas que tiveram contato numa primeira infância, ganharam um presente e tudo mais, aí viveram toda a adolescência, palavra, faculdade, jogos universitários, pegação, graduação, um período aí de estabilidade financeira, né? Um hobby que demanda uma certa estabilidade financeira. Então, são pessoas que voltam, assim, pessoas que vieram, passaram essa juventude, agora estão em início de casados, com o primeiro emprego realmente estável, está sobrando um dinheirinho, estão buscando um hobby na vida, lembram que montaram um kit na infância, procuram o modelismo, descobrem que é um universo gigante e voltam para o modelismo. Esse é o perfil do meu cliente. Meu cliente é exatamente isso, e não só meu, é o perfil dos novos clientes. Né? Então, as indústrias elas têm uma preocupação em vender 2 vezes o mesmo modelo para cada modelista, né? 2 vezes em aspas, né? Vender várias vezes a mesma coisa para os modelistas, porque o universo de modelistas é pequeno, e o novo modelista, o foco assim, das pessoas sendo atraídas, não são mais os jovens, porque os jovens perderam completamente o interesse. Então é difícil você ver, são cada vez menos as iniciativas das marcas em fazer coisas voltadas para a infância. Elas ainda existem, os kitzinhos prontos com tinta, cola, né? Porque ainda existem o que a gente chama de modelista de segunda geração. Chiquito, tá? Então, isso você está falando é no mundo, não é só aqui, né? No mundo, não é um problema do Brasil, é um problema no mundo. É um dado, inclusive, que pessoas de dentro da Revel me confirmaram para mim em 2018, numa pesquisa acadêmica que eu fiz, e eu tive acesso a alguns dados deles. Não é uma coisa de Brasil, é um problema mundial. Existe um modelista de segunda geração, que é a criança que ganha kits do pai. Existe essa criança, existe esse cliente não. Mas ele é uma parcela cada vez menor, e mesmo o modelista de segunda geração, ele passa um período da vida dele que representa do final da vida escolar até o final da vida acadêmica, um período que ele não consome modelismo. Então, é um dado estatístico obtido. Então, assim, você tem um modelismo muito basal, voltado para esse modelista de segunda geração, que é o filho do modelista que vai ganhar um kitzinho no Natal, no aniversário, ou quando vai com o pai numa loja de modelismo, mas é um número ínfimo, um número irrisório, um período que a criança não consome modelismo de forma alguma, e a partir dos 25, 27 anos, a pessoa volta a ser foco de novo, volta a ser alvo de marketing do modelismo. Faz um pouco de sentido isso para mim, porque não só no Brasil, mas no mundo inteiro, mesmo fora do Brasil, o modelismo ser muito mais barato e muito menos impactante no orçamento das pessoas, todo hobby demanda uma certa estabilidade financeira. O cara precisa ter um cantinho dele, precisa ter um equilíbrio emocional, precisa ter momento livre em casa. Isso só vem com uma certa maturidade mesmo. Então, assim, eu entendi por que os projetos nas escolas não deram certo, não foi culpa nossa, o projeto foi bem elaborado. Não culpo também os importadores, na época, de não darem mais apoio, porque é muito difícil ceder valores no país.
ainda mais quando você tem um retorno muito baixo, né? Então você deu kit para quase 100 crianças, uma delas só virou modelista e está consumindo kit hoje, quase mais de 10 anos depois que a gente fez esse projeto, né? Então, assim, é um retorno muito baixo, tá? Esse importador, se ele dependesse desse modelista, o importador nem existe mais. É que é uma pena, né? As crianças e os jovens teriam muito o que aprender com hobbies, não só com o plasmodelismo, né? O plasmodelismo é um dos hobbies. E eu, por exemplo, a minha diferença, o meu cliente que eu defini agora é um cara que tem a minha idade. Então, meu cliente padrão é um cara que tem os mesmos 35 anos que eu. Então, qual que é a diferença? Por que eu estou dando aula para um cara que tem a mesma idade? Porque eu tive contato com o modelismo nessa infância, nessa segunda infância, dos 9, 10 anos, e continuei. Então, eu passei pela vida acadêmica, pelas baladas, pela pegação, pela graduação, pela pós-graduação, passei por tudo isso, mas eu mantive o kit junto. Eu fui um estudante modelista, eu fiz 2 faculdades modelistas, eu trabalho sendo modelista. Então, essa é a grande diferença. O modelismo entrou na minha vida e não saiu. Então, a diferença é que eu não perdi esses 10, 15 anos fazendo outras coisas. Eu fiz as outras coisas também. Fazia a balada, faculdade, jogos, fazia tudo, montando kit. Mas você sabe que hobby, né? De uma hora para outra pode mudar tudo, né? É. Né? De repente pode começar a procura de novo, assim como aconteceu com várias coisas. Né? A tendência, você sabe, já que eu estava falando em 2018, um ano e uns meses atrás, né? Tecnicamente, o ano passado, porque 2020 não passou ainda, foi a primeira vez que a indústria do plasmodelismo faturou na casa do $1 bilhão. Isso nunca tinha acontecido. Foi a primeira vez que passou a barreira do $1 bilhão, pegando resultados retroativos e corrigindo para a inflação, somente em anos muito favoráveis ao modelismo teria chegado ao $1 bilhão também na inflação corrigida. Seria assim, alguns anos dos anos 90, onde o modelismo era muito forte, você tinha até revel e kit no supermercado, e os anos 70, em que o modelismo era uma coisa muito presente na casa das pessoas, né? Todo mundo que era vivo nos anos 70 está vivo hoje, sabe o que é um kit de montar, porque era uma coisa comum, era um brinquedo comum, como era comum um quebra-cabeça, um carrinho de fricção, era um brinquedo comum, estava o plasmodelismo lá. Então, assim, é um número bastante representativo. O que significa esse 1 bilhão? Um resultado inédito, vamos dizer assim. Significa que, de alguma forma, o consumo dentro do modelismo ele está numa crescente. Tá? E existem alguns mercados emergentes, alguns mercados no mundo que você sabe que o número de modelistas está crescendo. Alguns mercados está retraindo, né? Alguns mercados tradicionalistas. Então, por exemplo, o Japão está retraindo, Itália, Inglaterra estão retraindo, né? Isso dados de 2018. Mas lugares, por exemplo, como o Brasil, o número de praticantes tem crescido. Nós somos poucos ainda, mas o número tem crescido e cresce contra qualquer maré, né? Porque a gente não tem condição favorável nenhuma, não tem marca nenhuma, né? E cresce o número de praticantes. A China puxou muito praticante, né? Porque hoje a China tem um trabalhador de classe média, tem um cara que consegue sustentar hobbies na China, né? E qualquer coisa que apareça na China vira milhão, né? Você tem países emergentes da leste europeu, Ucrânia, Polônia, República Tcheca, que tem um crescimento muito grande, tanto em marcas quanto participantes.
Então, você tem um número crescente de novos participantes, e os participantes e os modelistas que já existiam estão consumindo mais. Então, você tem uma perspectiva de crescimento que vem junto com o crescimento de todas as áreas do handmade. Então, é aquilo que eu falei, as pessoas cansaram da vida na tela, e no momento livre delas, elas estão buscando coisinhas para fazer com a mão, para pintar, para bordar, marcenaria, tricô, modelismo, game board, tudo isso está vindo nessa necessidade que as pessoas têm, uma necessidade crescente de sair um pouco da tela. Esse resultado do modelismo, né, e foi curioso que foi um dos maiores faturamentos num ano em que quebrou-se algumas marcas importantes no modelismo. Mas o que a gente sabe, por exemplo, não existem dados oficiais, mas já foi relatado por mídias de alguns lugares do mundo, que o modelismo, o plastimodelismo, voltou a ser uma constante em casas de europeus e americanos graças à pandemia. As pessoas estão redescobrindo hobbies na pandemia. É uma coisa que eu mesmo senti, porque de uma certa forma, eu continuava dando aula antes, continuei dando aula depois, eu já dava aula de Skype muito antes do Covid existir, e o crescimento na procura foi muito grande. Eu cheguei a não ter horário disponível. Cheguei a dar aula todos os dias durante a quarentena. Assim, é uma coisa assim, aula de Skype, eu dava, sei lá, uma por semana, às vezes 2, 3 por mês. Comecei a dar, teve uma semana que eu dei aula quase todos os dias, alunos de curso presencial fazendo aula via Skype, né? Pessoas que eu já conheci, que eram do hobby, que estavam ali no stand-by, de repente se viram em casa, falaram, agora é o momento de montar kit, né? É o mesmo feedback que eu tenho nos vídeos, né? Muita gente vem falar comigo a partir dos vídeos, ou comenta nos próprios vídeos, são pessoas que estavam ensaiando, estavam se preparando, estavam começando, estavam procurando um hobby, já tinham ouvido falar, aí descobriram os vídeos, né? Então, talvez seja aí o ano de 2020, talvez seja um grande ano de crescimento para os modelistas, para os hobbies em geral, porque, de repente, todo mundo descobriu o tempo, todo mundo tem tempo para hobby, tem tempo para filho, tem tempo para tocar música, né? Uma coisa muito curiosa, o mercado de música, o mercado de instrumentos musicais, também passava por uma crise horrível, né? Você tem Fender falindo, Gibson falindo, as duas principais marcas de guitarra do mundo falindo. Por quê? Porque as crianças não aprendem mais guitarra, não tem mais interesse. Tá? E já foi relatado, já ouvi também esse ano, que um crescimento no mercado de venda de instrumentos musicais, porque as pessoas estão redescobrindo o tempo em casa. Tá? E a gente ultrapassou da zona da elasticidade. Então, assim, a gente não vai voltar ao que era antes. Vai começar que vai demorar muito para voltar ao que era, né? Mesmo com o fim da quarentena, as pessoas vão ter muito medo, as relações vão mudar muito. E as pessoas descobriram que muito do que elas faziam, elas podiam fazer em casa. Não só as pessoas, as empresas vão descobrir isso, né? As pessoas estão descobrindo que boa parte do tempo que elas perderam em deslocamento, em escritórios lotados, em elevador, elas podiam ter perdido em casa, né? A gente está aprendendo uma coisa forçada, que é ficar em casa e nos mantermos produtivos. Afinal, o mundo não parou, o mundo está bem ruim, mas o mundo não parou, o mundo está funcionando, a internet está funcionando aqui, né? Uhum. Se a internet está funcionando aqui, pelo menos tem alguém tomando conta do servidor aqui para ligar nós dois na conversa. Então, a gente passou da zona de elasticidade, a gente não vai voltar nunca mais a ser o que a gente era em fevereiro. A gente vai ser uma sociedade nova. A gente vai ser uma sociedade com mais medo de sair na rua. Então a gente vai passar muito tempo com medo de aglomeração, de evento, de show, de casamento, de festa, de rave, cinema. A gente vai ter muito medo disso. E escola? E a gente descobriu muito da nossa
do nosso potencial em casa, né? Então, assim, as pessoas vão passar mais tempo em casa por um motivo, pelo outro ou pelos dois, né? Escola, né? Acredito que vocês estejam passando por um desafio tremendo, né? Sim. Manter as crianças produtivas em casa, cheio de uma mistura de tentação, né? Dos brinquedos, do videogame, do resto da família, misturado com o tédio, né? Imagina uma criança que é fundamental gastar energia, atividade física. Essa criança já tá 2 meses e meio trancada em casa, né? Imagina que isso for. Eu não sou da área, não posso falar com propriedade, mas eu conversei com amigos meus que têm filhos em idade escolar, e esses dias eu perguntei para eles, e os dois me deram uma resposta muito parecida. Eles falaram que as crianças estavam dando muito trabalho, mas agora as crianças estão deprimidas, elas já estão numa outra fase, assim, que as crianças ficam largadas no sofá de internar, elas não estão mais pulando no sofá. Porque precisa incentivar a atividade física. Eu mesmo, eu tenho problema de obesidade, né? Eu tive problema no ciático, tive que parar. A minha vida Kung Fu foi né? Foi cortada por causa disso, mas eu tô tendo que fazer algumas atividades aqui em casa, e é difícil depois você conseguir fazer a criança fazer uma atividade se ela costuma só ficar jogando videogame ou no celular, né? E tem uma outra parte também da sociedade, que eu tenho alunos que a casa dele é o tamanho desse meu quarto aqui, né? Tem esse Então, problema. que tipo, eles nem se suportam ficar dentro de casa. Não tem nada. E eu tenho uma grande quantidade de alunos, cara, que não tem nem acesso para poder ter a aula online. As pessoas perderam completamente a privacidade, né? Uhum. As pessoas não têm mais um momento com elas mesmas, que é uma coisa importante, por exemplo, para o desenvolvimento de um hobby, né? Todos esse hobby, nossos hobbies que nós estamos falando, que eu considero só o board game e o plasmodelismo, é um grande momento de você estar consigo mesmo, pelo menos no seu caso, na parte da customização da figura, né? Depois, na hora do jogo, da socialização, é um outro momento. Mas esse momento da construção, da customização, é um momento que você está ali com você mesmo. Você precisa ter um cantinho, uma intimidade, né? Nem precisa ser uma casa enorme, não precisa ser um quartinho ali, uma mesinha que não vai ser a mesa que precisa ser desmontada para as pessoas jantarem depois, para alguém trabalhar, né? Isso é um grande problema. Então, assim, existe isso mesmo que você comentou, de uma parcela grande, né? Talvez a maior parcela da sociedade, ela só tem esse momento de privacidade quando ela está fora de casa, porque a casa dela é né? E essa falta de acesso. Então, assim, muitas barreiras a serem superadas. Muitas, infelizmente, né? Mas isso porque, bom, enfim, não é esse. A gente poderia fazer um outro programa só para falar sobre isso, sobre as políticas que não existem no nosso país, né? Mas vamos lá. Chiquito, uma coisa que eu achei bem bacana é quando você falou sobre almas peludas dentro do hobby. As almas peludas. O quanto que ela o quanto que ela é prejudicial, né? Almas peludas. Então, não nasce pelo na sua alma, é porque você é uma pessoa muito ruim, né? O poder poder prejudicial dessas pessoas, ela está bem diminuída do que já foi há um tempo atrás, mas elas ainda existem, né? O modelismo, ele herdou das artes uma coisa que envolve muito o ego das pessoas, né? Muito do que você faz no kit reflete o que você é como pessoa. Tá? Isso serve para customização de figura, né? Serve para tudo, né? Isso é muito comum nas artes, né? É muito comum o estudioso das artes, ele interpreta a alma e o intelecto do artista pelas cores, pelas pinceladas, tudo mais. No modelismo, ele mexe com isso também, né? Ele mexe com o ego, e ainda no modelismo, essa parte foi incentivada
pelo fato de haverem as competições, os julgamentos, né? Então, isso aí incentivou ainda um pouco mais a mexer com o ego. Eu já disse aqui, apesar de não estar competindo mais, eu sou a favor das competições. Eu acho que você consegue conviver pacificamente com as competições, você consegue se tornar uma pessoa competitiva e sem se tornar um idiota, sem se tornar um canalha. Você consegue conciliar as duas coisas. Uma parcela das pessoas não consegue, né? Uma parcela das pessoas entende que se ela não ganhar a medalha é porque o juiz ofendeu a integridade da pessoa, né? Como tudo, né? Como tudo que rola o julgamento, né? Lá atrás, antes mesmo de eu começar, assim, se eu disser que eu peguei essa fase, eu vou estar mentindo. Eu vou relatar algo que eu não vivi, mas que os colegas compartilham comigo, né? Eu sempre tive essa abertura com os mais velhos, e eles sempre me contam o famoso pano preto. Numa época em que não havia internet, que as informações eram muito limitadas, quando alguém desenvolvia alguma técnica ou aprendia alguma técnica através de alguma fonte que só essa pessoa tinha, comprou uma revista fora, conseguiu alguma coisa desse jeito, essa pessoa se sentia em superioridade às outras por ter essa técnica. Eu faço tal coisa, ninguém sabe fazer. Se eu sair contando isso por aí, as pessoas vão saber fazer e eu vou perder minha superioridade, né? Existia esse sentimento, que era o famoso pano preto. Nossa, que legal isso que você fez, como que você fez? Não vou te contar, não. Tá? Hoje em dia nem pega bem fazer isso, né? Hoje em dia, eu não vivi essa fase, eu fui inserido quando eu comecei uma montagem mais séria, assim, né, mais focada. Eu já era modelista, mas quando eu comecei a melhorar meu nível, eu fui abraçado por gente muito boa, as pessoas que eu já citei aqui antes, e ninguém me negou nada. Como que faz isso aí? Faz desse jeito, pega aqui, usa minha ferramenta. Tá? Então, eu não sofri pano preto. Todas as informações que eu precisei ter, eu obtive. Isso influenciou muito na minha forma de ver o modelismo e querer retribuir esse carinho que o modelismo me fez. Então, assim, essas pessoas me fizeram muito bem me ensinando as coisas que eu aprendi e eu não tinha nada para ensinar para elas, para retribuir. Então, como que eu retribuí? Eu não retribuí elas, eu retribuí o universo. Então, eu peguei o que eu recebi e passo adiante. Tá? Então, eu já vim de uma geração de compartilhar informação, tá? De passar informação para frente. Né? Mas ainda existem, né, as almas peludas que vagueiam pela internet com o intuito de alimentar o próprio ego, né, criticando as pessoas. Tá? E às vezes você critica pessoas que merecem crítica, né? A crítica construtiva, ela existe, né? Talvez você passe uma vida inteira sem ouvir uma crítica construtiva, mas elas existem, né? Eu mesmo sou uma pessoa que eu gosto muito de dar opiniões em trabalhos, principalmente de pessoas que eu observo o potencial. Então, eu vejo um cara assim, o cara está com uma mão ótima, um potencial incrível, mas ele está pecando em alguma coisa. Mas existem jeitos de dizer, né? Você não solta no meio do grupo. Eu chamo o cara no online e falo, cara, olha, vamos conversar, tem um negócio aqui que eu acho que você pode melhorar. E eu estou falando isso porque eu estou vendo potencial em você. Então, se você melhorar esse aspecto, você vai virar um puta modelista, né? E as pessoas gostam, porque elas veem um feedback de uma pessoa que tem experiência em ensinar, né? Minha experiência é ensinar, uma pessoa que falou com carinho, não expôs a pessoa, não foi rude, né? Eu sempre lutei, porque foi o que eu recebi. Então, assim, eu retribuo desse jeito.
Mas às vezes você critica, muitas vezes você critica uma pessoa que não merecia uma crítica ou que não podia receber uma crítica, uma pessoa que está precisando de um carinho, sabe? É a pessoa que está começando, a pessoa que está no primeiro, segundo kit. Tá, o primeiro kit da pessoa, lógico que ficou uma bosta, porque ninguém faz um kit, um primeiro kit bem. Não dá para sair, não tem como. Porque o primeiro kit é o primeiro kit. Mas essa pessoa merece um carinho, essa pessoa merece falar, cara, você está indo bem, você mandou bem, que legal, esforço bacana, né? Ah, mas eu preciso melhorar. Não, tudo bem, você precisa melhorar, faz isso, mas você está indo bem, você está no caminho certo, né? Mas o que a gente vê é, às vezes, pessoas postando coisas, não é nem para mostrar o trabalho dela, às vezes ela está querendo uma avaliação, às vezes ela está pedindo ajuda, às vezes, olha, eu fiz isso, o que eu preciso melhorar? Tá? E aí vem a alma peluda e fala, não, isso aqui está muito ruim, né? Isso aqui você não fez direito, isso aqui não sei o quê, né? E às vezes eu já tive o trabalho, né? Eu sou um cara curioso, né? Eu sou um cara muito curioso, muito autocrítico, eu vejo as falhas nos meus modelos, né? Existe um hall de pessoas da qual criticam meus modelos, mas essas pessoas têm gabarito, então tem um hall de pessoas assim que vem falar alguma coisa comigo, eu falo, puta, esse cara falou alguma coisa do kit, né? Então talvez eu precise rever isso mesmo, né? Tem bastante pessoas nesse hall. E tem pessoas que é eco, né? A pessoa vem falar, né? Acontece muito no YouTube, teu vídeo ficou uma bosta. Tem razão, ficou uma bosta mesmo. Tenho certeza que você faz melhor. Eu não entro em discussão. Meu tempo é muito valioso para entrar em discussão. Principalmente em discussão com pessoas que eu não conheço, né? Então eu dou razão para as pessoas. Se o teu trabalho ficou ruim, meu trabalho é ruim mesmo. Eu só sei fazer isso, não tem outra coisa. Né? Então, mas eu já tive a curiosidade de pesquisar a vida de algumas almas perdidas, né? Pessoas que vêm criticar, não importa que você solte, a pessoa vem te criticar, né? O alma peluda, geralmente, ele tem uma produção muito baixa, ele tem uma qualidade baixa, né? Porque as pessoas, é uma coisa que vem da psicologia, as pessoas refletem nos outros os seus próprios defeitos, né? Então o cara vem criticar o seu kit porque muito provavelmente ele não está conseguindo fazer melhor, e então ele faz uma ginástica mental para achar a falha nos seus, para alimentar o ego dele, para ele falar assim, bom, meu trabalho é uma merda, mas o dele também é, então eu tô bem. Assim, é um cara a alma peluda é um cara que tem um problema muito sério com ele mesmo, tá? Mas ele é uma alma peluda, a gente não tá ligando para ele, a gente quer que ele se dane, tá? O problema é o mal que ele causa em pessoas que estão precisando ali no momento de um carinho, de um apoio, essas pessoas estão iniciando, né? O alma peluda, ele esquece como é difícil montar um kit pela primeira vez, tá? As situações não são iguais, então se o cara montou um primeiro kit nos anos 90, é diferente de montar um primeiro kit nos anos 2020, a gente vive uma outra realidade de consumo de materiais, de demanda, de pressões, né? As pessoas são muito pressionadas por resultados, por revistas, por tutoriais, por vídeo no YouTube, né? É muito comum o cara desanimar porque assistir um vídeo no YouTube, mas, pô, o cara que fez o canal do YouTube, o cara monta kit há 20 anos, você começou agora, cara. Você não tem outro jeito de montar. Você tem a experiência de 20 anos, você tem que montar kit de 20 anos. Não tem um jeito de você pegar 20 anos em 6 meses. Não tem esse atalho. Tá? Ninguém desenvolveu isso daí. Tá? E tem alma peluda. Eu vou contar um caso que eu adoro de alma peluda, que não aconteceu comigo. Aconteceu com meu tio, que era férreo modelista. Meu tio, ele tinha um sítio, que da onde ele fazia as maquetes dele, os treinos dele, em Piracaia, aqui perto de Atibaia, talvez você conheça. Uhum. Perto de Bragança. Ele tinha o sítio lá, né? Um dia ele resolveu que ele ia criar um trem do jeito dele, uma composição do jeito dele. Então ele criou o Expresso Piracaia. Ele escolheu as cores, ele desenhou a logo, mandou fazer decal,
fez os vagões, fez a composição bonitinha, do jeito dele. Ele fez uma criação dele, uma criação livre dele, com os vagões, com o trem que ele escolheu. Ficou legal. Eu conheci o Expresso Piracaia, meu tio é um modelista muito bom. O Expresso Piracaia ficou muito bonito. E num dos encontros de ferromodelismo, ele levou o Expresso Piracaia para andar na pista dos caras. E ele estava lá exibindo a criação dele. Um cara chamou ele de lado e falou assim: "Você é o cara que fez o Expresso Piracaia?" Fui eu. Então, cara, vou te falar. Você errou um negócio na cor ali, porque eu tenho uma foto no livro e ele era feito diferente. O cara começou a dar uma aula de Expresso Piracaia. Sendo que seu tio que inventou. O meu tio é cara de pau que nem eu, ele começou a dar bola pro cara. Falei, meu, nada mais. Como... Não, eu peguei no livro, mas eu fiquei, tem pouca. Não, porque essa cor aqui era diferente, ele não usava esse tipo de vagão, a locomotiva é diferente. O cara deu uma aula de Expresso Piracaia pro meu tio. Então, meu tio era um cara vacinado, meio de letra, mas mesmo assim, rolou uma mágoa, assim, meu tio ficou meio chateado. Falei, pô, eu queria um negócio, o cara criticar a minha criação que eu fiz errado, entendeu? Mas tem, as almas peludas, elas estão por aí, entendeu? Que ridículo. Existem as pessoas que estão com o livro do Expresso Piracaia em algum lugar. Meu Deus, né? Chiquito, você tem uma outra atividade aí, né? Como você falou, o café, né? De café. Fale mais sobre ele aí, como que você está conseguindo enfrentar os problemas dessa crise, né? Eu tenho com uma sócia minha, a gente já vem planejando há alguns anos, inauguramos esse ano, né? Eu estou no rol das pessoas que no futuro vão falar assim, e eu que abri um café em janeiro de 2020. Janeiro de 2020. Só perdi para um vizinho que eu tenho aqui no bairro, o cara abriu o negócio dele tem uns 15 dias, não sei nem porque ele abriu, mas tudo bem. Tem uma cafeteria aqui no centro de São Paulo, chama Planta Café, é uma cafeteria com um garden center junto. Tem café, tem comidinhas, tem doce, tudo. Tem venda de plantinhas, tudo. É um negócio que eu fiz, tá? Não sou barista, agora eu sou, virei barista, fiz concurso, diploma e tudo mais. Não sou paisagista, estou virando na marra, tá? O que é barista? Que faz café? Barista é o cara que faz café. Que é da o cara hora. que mexe na máquina. Eu tenho 4 diplomas de barista. Tem toda uma técnica, todo um... Ixi, cara, você não sabe que frescura que é. Isso dá diferença no café. Dá diferença, é uma cadeia complexa. Mas deixa isso para um outro vídeo. Sim. E eu entrei nessa justamente por ser engenheiro. Então, assim, não era barista, não era paisagista. Entrei com a sócia justamente na função de fazer os planejamentos, de fazer as contas, de fazer a operação, de lidar com o funcionário. Então, não era um sonho meu ter um café. Mas era formado em engenharia de produção, né? O engenheiro de produção é um engenheiro de engenheiro. Tá? É o cara que planeja as coisas para os outros trabalhar. Então, eu meio que entrei nessa por ser engenheiro, para fazer toda a estrutura, né? Acabou que a quarentena me fez virar balcão definitivo. Eu sou balcão e paisagista, porque eu faço café, faço vaso, faço entrega. Hoje eu carreguei um vaso de mais de 100 quilos pelo bairro. Eu já me lembro de tomar uns anti-inflamatórios para dormir, porque as costas vão travar com certeza. Né? O vaso estava tão pesado que eu amassei o carrinho. É bom que já é minha atividade física também na quarentena, né? Carregar vaso morro acima. Sim. A quarentena não está sendo fácil. Né? O que eu falo para todo mundo é que a quarentena a gente tem que ter o triplo do esforço, né? O triplo da energia desprendida para ter 1/3 do faturamento. Existem tantas pessoas prejudicadas, tantas pessoas presas em casa, né? Que é o correto, né? Eu, como engenheiro, como uma pessoa da ciência, eu sou absolutamente a favor da quarentena, do isolamento, né? Vai vir aí o lockdown, vai ficar mais pesado ainda. Eu não faço muito a vertente presidencial, mas eu reabri meu negócio, estou trabalhando, porque eu tenho até umas questões
contratuais com a minha sócia, né? E eu tenho permissão, porque eu tenho um restaurante, eu trabalho com iFood, então eu tenho permissão para estar trabalhando, faço muita entrega, então mesmo os clientes do Garden são por entregas, né? E é uma necessidade, porque o Garden, o cultivo de plantas em casa, os vasos, também é um hobby, também é um hobby. Olha aí. Então, o que eu faço no meu dia é alimentar o hobby de outras pessoas. As pessoas estão presas em casa, elas precisam de plantas, elas precisam de terra, elas precisam de insumos. Então, por exemplo, uma coisa curiosa, eu quase não vendia terra no meu garden. A gente tinha lá a terra, a gente quase que usava mais para nós mesmos, para os arranjos, para as pessoas, para as mudanças de vaso. Agora eu não dou conta de vender terra. Eu boto 50 quilos de terra para vender, vende numa semana, porque está todo mundo mexendo em vaso, todo mundo mexendo em planta. Então eu estou atendendo uma necessidade básica das pessoas, que é um hobby delas também. E o legal é que isso aí vai permanecer por um bom tempo, né? Mesmo Sim. Depois que acabar, mesmo que descubra a vacina, tudo, ainda isso vai ficar por um bom tempo. Eu sou um pessimista convicto. Tá? O otimista é um pessimista mal informado. Né? Ninguém é otimista bem informado. E eu sou um cara, infelizmente, eu sou bem informado, eu não consigo ter otimismo em relação a isso. Eu já sou da vertente, assim, eu acredito que nós estejamos vivendo o novo normal. Sim. Pelo menos pelos próximos anos, porque mesmo que volte, assim, mesmo que venha um governador, um presidente, fale, voltou ao normal, todo mundo para a rua, vai ter muito medo, vai ter muito desse redescobrimento do tempo e da produtividade em casa, né? Vai vir junto uma quebra econômica muito grande, né? Então, assim, a circulação de pessoas vai estar menor, naturalmente, na rua. Então, todo mundo vai ter que se reinventar. O fato é que o que fomos em fevereiro, nunca mais seremos. Não. Nunca mais seremos. O mundo vai voltar diferente. Toda crise é uma oportunidade. Isso parece ser um clichê, mas é um fato, né? É um fato. Toda crise é uma oportunidade. A crise que eu tive em 2014 me fez fazer um canal no YouTube. A crise que a gente teve esse ano me fez fazer 22 lives com aula, e vou fazer mais ainda, não acabou. Então, assim, quando você entende que toda crise é uma oportunidade, que a crise não é universal, enquanto uns choram, outros vendem lenços, se você for esperto, você vende lenço antes de você começar a chorar. Tá? Toda crise é uma oportunidade, então é momento de nos reinventarmos. É um momento de revisitar clichês, né? Tudo isso é um clichê, mas são fatos. São fatos. Não adianta esperar voltar. Muita coisa não vai voltar, muita coisa ficou. Muitos estabelecimentos comerciais, lojas, restaurantes não voltam da quarentena, já foram embora. O poder aquisitivo das pessoas vai voltar baixo, as pessoas empregadas, quantidade de crianças nas escolas públicas vai aumentar, muitas escolas particulares vão fechar, vai haver uma influência direta na prática dos hobbies em geral. O governo vai ter que investir em aumento nas escolas, não vai ter jeito, em aumento estrutural. Vai ter que investir no momento que não vai ter dinheiro nenhum, porque ele gastou dinheiro socorrendo as coisas, superfaturando o respirador. A minha grande sina é justamente essa. Eu sou uma pessoa que acredita que a humanidade se revela em momentos de dificuldades. Claro. Tá? Então, por exemplo, a gente tem situações muito diferentes de posicionamento político dentro do próprio governo. Então, você tem um governador e prefeitos falando uma coisa, o governo federal falando outra. Então, eu enxergo, eu não vou entrar em detalhes, porque a nossa intenção aqui não é falar de política, nem falar mal de um ou de outro. Claro. Eu enxergo razão nos dois lados. Os dois lados estão certos e os dois lados estão errados ao mesmo tempo. O que faltaria, talvez, era uma união e um equilíbrio, um posicionamento equilibrado e um direcionamento. Nesse momento, as populações
Em crise, elas precisam de líderes, de direcionamento, elas precisam ter uma voz que diga o que seguir, não vozes conflitantes. E é uma pena, o que me deixa triste é que, assim, se tudo fosse feito certinho, com responsabilidade, dava para todo mundo ficar em casa bonitinho, ninguém precisava abrir nada, ninguém precisava trabalhar nada, ficava só essencial, restaurante, farmácia, essas coisas. Depois vinha ajuda, todo mundo assumia a conta, todo mundo ganha dinheiro na crise, agora o país está pior, vamos ter que pagar essa conta. Mesmo porque não é uma crise nossa, não é um problema que o Brasil está tendo e os vizinhos estão flanando. É uma crise que está todo mundo de mão dada, todo mundo vai afundar nessa crise ao mesmo tempo. A gente vai perder uma oportunidade de fazer tudo certo e de recuperar de forma branda, de forma pacífica. Uma frase que eu li é: o Brasil não perde uma oportunidade de perder oportunidades. Né? Então, a gente vai perder mais pela truculência e pelas crises governamentais do que pela crise econômica que vai vir. Não adianta governantes querer trabalhar para a crise não vai vir. A crise vai vir, cara, não tem jeito. A China vai cair 6%, a Europa vai cair 13%, os Estados Unidos vai cair 11%. E se sabe que pode ser muito maior. Quem somos nós, brasileiros, né? Uma economia tão dependente de mercado externo, como que a gente ia passar por isso sem passar uma crise? Nem que o vírus não passasse por aqui, mesmo que a gente conseguisse se isolar, não tem como. Os nossos compradores estão ruins, os nossos fornecedores estão ruins, a gente ia viver essa crise do jeito do não adianta a gente negar a crise. Negar a crise só vai piorar a gente nas atitudes em remediá-la, a gente só vai ter atraso em remediar os problemas da nossa crise. Esse é o grande problema que eu vejo. A gente vai perder oportunidades porque a gente está negando o apocalipse, de vez aceitar que o apocalipse está acontecendo e se preparar para a reconstrução. A gente precisa estar bem, a gente precisa estar saudável, a gente precisa estar vivo, a gente precisa sobreviver à pandemia para reconstruir o mundo. Porque ele não vai ser mais o que era em fevereiro. Acabou. 2019 não vai voltar. Não. A gente vai viver um mundo diferente. Pode não ser um mundo pós-apocalíptico, né? Pode ser que haja uma solução de fato da doença, que a gente possa ter uma convivência, mas o mundo já foi tocado de forma irreversível. A gente não volta a ser o que a gente era antes. Sim, perfeito. Então vamos terminando por aqui, né? Acho que você gostaria de deixar umas considerações finais, apesar que você já deu uma aula de cidadania aí, né? A consideração final que eu quero dizer para as pessoas nessa quarentena: fiquem em casa, aproveitem esse tempo e experimente um hobby que te traga algo para você contemplar depois, tá? A nossa vida é muito chata, você não precisa se culpar por sua vida ser chata, por você produzir planilha de Excel e relatório, mas você pode melhorar a sua vida a partir do seu tempo livre. Agora você está em casa, você tem tempo livre, tá? Eu tenho certeza que jogar um board game customizado é muito mais legal do que abrir um jogo da vida da estrela e simplesmente jogar, né? Como é legal você ter um kit montado numa vitrine, você poder admirar, você ter vasos que você mesmo plantou, você ter um aquário, você ter peças que você mesmo tricotou, que você mesmo bordou. Aproveite esse momento para criar coisas, cozinhar, né? Todo mundo tem cozinha, todo mundo tem fogão em casa, é momento de experimentar coisas novas e sair da mesmice. Todo hobby ele tem uma função principal nas nossas vidas, que é abrir nosso espectro. Você tem um emprego, você tem uma perspectiva de vida. Quando você tem um emprego e um hobby, você passa a ter duas perspectivas. O hobby, qualquer hobby que seja, abre um leque de possibilidades e perspectivas muito grandes,
e essas novas perspectivas podem ser as que vão te salvar nesse novo mundo que a gente vai vir. Exemplo disso, enquanto todo mundo estava fechado por causa da quarentena, eu estava aqui no YouTube dando aula e ganhando dinheiro. A salvação pode vir pelo seu hobby. Exatamente. E eu assistindo suas aulas. Exatamente. Bom, deu para aprender alguma coisa com as aulas? Oi? Deu para aprender alguma coisa com as aulas? Muita coisa, não, alguma coisa. Dá para aprender um monte de coisas, né? Tem alguma coisa na sua vida? Assim, sua vida vai estar diferente depois das aulas? Eu acho que as coisas mais pro hobby, bastante coisa, principalmente como mexer com aerógrafo, né? Saber a origem das tintas, como que elas funcionam, ajuda também. E também a parte que você sempre dá um toque no começo das aulas, sempre um pouco sobre cidadania, né? Hoje você também comentou várias coisas aqui sobre história, né? Sobre química. Então, esse leque de conhecimento todo, sim, eu adquiri um pouco na engenharia, mas grande parte no modelismo. Hein? E naquela semana que eu comecei a assistir seus vídeos, eu perdi meu vô. Não sei se você acompanhou ali no meu Facebook, que você não está entrando mais. Não, e me ajudou bastante, sabe? Depois que a minha recuperação do período de luto. Né? É legal ouvir esse tipo de coisa. Né? Fico feliz de ter ouvido isso. E é um feedback que eu recebi muito assim, de pessoas que acompanham a aula e elas falam assim, cara, eu assisto suas aulas porque você me faz companhia. Exatamente. Né? Sim. Não sei se você se lembra que eu entrei e fiz umas perguntas já aquele dia, né? E isso me ajudou muito, cara, sabe? E principalmente porque suas aulas, suas lives são originais, né? Não é nada programado. Então a gente vê que é um negócio feito com o coração mesmo, né? Parabéns. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado também pela sua iniciativa. Foi uma conversa muito prazerosa, né? Viu? Funcionou eu ter ignorado seu roteiro, tá vendo? Pois é. Foi muito legal essa troca de experiência de pessoas de vertentes diferentes, né? A gente descobre que a gente tem muito em comum, né? Eu já conhecia essa vertente, eu sempre considerei como plastimodelismo, tanto que quando você veio me procurar, você veio tímido, mas será que o que eu faço é considerar plastimodelismo? Aí você descobriu que metade do meu grupo lá do WhatsApp já te seguia no YouTube, né? Você entendeu que era basicamente a mesma coisa que se tratava. E é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, não tem diferença. É isso aí. Bom, pessoal, vocês tiveram aí, então, mais de 5 horas de entrevista, né? O objetivo desse canal é apresentar os nossos valores aqui, né, dentro do plastimodelismo, na pintura de miniatura, na escultura, né, donos de lojas, vamos ver como é que vai ficar. E também dar uma chance para essas pessoas que estão, a maioria, né, está em isolamento, de ter esse momento de se expressar, de falar, eu também, de conversar, de aprender, né, porque a entrevista, o cara que está entrevistando, ele tem que estar prestando muita atenção e aprende muito. Então eu espero que vocês assistam, que vocês tenham assistido, né? Eu não sei se eu vou dividir, eu vou colocar inteiro. E espero que tenha servido também para vocês o quanto, né, foi rico para mim essa entrevista com o Bruno Chiquito. Tá ok? Então, pessoal, fui! Mas não esquece de curtir o canal, de ir lá no canal do Chiquito também, seguir ele. O meu canal, a gente está com horário fixo de live, hein? Quarta-feira às 19 horas tem live, sábado às 16 horas tem live também. Agora tem horário fixo? Tem horários fixos. Que bacana. Fala de novo o horário. Quarta-feira às 19 horas. Olha lá, né? Pessoal. E aos sábados a partir das 16 horas. Pô, bacana. A gente se encontra então. Esse sábado não vai dar, que eu tenho uma entrevista amanhã à tarde.
Como assim, cara? Cancela tudo. Eu não te dou mais autorização. Ah, beleza. Pessoal, então, fui! Tchau, YouTube. Fala, moçada, professor Lúdico trazendo uma super promoção para vocês. É lá no site do Mercado RPG, onde você encontra várias coisas para pintura de miniatura, tinta, pincel, miniatura, cada miniatura joia. Então, se você for até lá e utilizar o cupom do professor Lúdico, você vai ganhar 5% de desconto. Você tá doido, rapaz? 5% de desconto. E qual que é o cupom do professor Lúdico? Você já sabe, né? Professor Lúdico, MRPG. Coloca lá e você vai ganhar 5% de desconto. Então não esquece, hein, mamão? Fui! Seja doido!